Você já se perguntou o que fazer com as retaliações quando a gente vai para orar por alguma vida? O que a gente faz? Tem como elas serem evitadas? Existe alguma maneira para a gente entrar ali na brecha e não, por alguém e não ser perseguida? E não ter os levantes, os famosos levantes que vem logo em seguida? Fica até o final desse vídeo que eu vou te falar, amém? Eu acredito que é a dúvida de muita gente. Eu acredito que muita gente já parou para se perguntar o que fazer com as retaliações que elas vêm. Então eu vou estar falando aqui para vocês o porquê que elas vêm, o que fazer, né? Então aqui a gente vai estar abordando um assunto bem rápido, tá? Bem direto ao ponto para vocês entenderem. Primeira questão: você vai orar por alguém para entrar em uma batalha por alguém? Ou você vai fazer uma oração específica só abençoando alguém? Porque existe uma diferença. Por exemplo, assim, se eu for entrar na guerra por alguma vida, eu preciso estar com a minha vida alinhada com Deus. O que seria uma vida alinhada com Deus? É quando você está ali debaixo da vontade do Pai, você frequenta a igreja, né? Você busca, você faz a sua parte como cristão, né? Mas aí eu vou te falar, Sara, mas eu já faço isso, eu tenho minha vida ali dedicada no Senhor. Mas eu tô querendo dizer assim, eu sei, a gente tem falhas, a gente tem pecados, com certeza. Mas a questão é, a diferença é, você tem pecado, você pecou, mas você tem deixado diante do Senhor, você tem apresentado? Porque dependendo da guerra que você vai entrar, você precisa buscar o Senhor pedindo perdão por algo que você fez. Isso é todo dia. Porque se você é uma pessoa que mexe com batalha espiritual, tá sempre em guerra por alguém, tendo que orar por alguém, você precisa estar com a vida alinhada. Não tem outro caminho. Aí você vai me falar, ai Sara, eu já faço tudo isso. E ainda assim eu passo muita retaliação quando eu oro por alguém. Aí a questão é assim. Então, irmãos, a retaliação ela é um contra-ataque do mal, né? Você entrou numa guerra por uma vida e talvez você não foi tão preparado para uma guerra específica por uma vida, né? Mas aí vai vir aquela pergunta, mas o que eu faço? Tem como ser evitado? E a palavra, gente, que eu quero dizer aqui para vocês, depende. Por que depende? Porque existe coisas que mesmo você estando alinhado com o Senhor, fazendo a tua parte, ainda vai vir uns ataques malignos. Não tem como fugir, tá? Não tem como fugir, né? Não tem jeito. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o tempo todo Deus, ele também guarda, né? Assim como também existe o bem, existe o mal. A gente tá no mundo aí das trevas, não tem jeito, né? Então a gente não tem muito o que se fazer. O que a gente pode estar fazendo é lá em Efésios, que eu já trouxe em algum vídeo aqui específico sobre Efésios, que aqui lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui Deus já está nos ordenando que a gente se revista da armadura. Então, se a gente estiver revestido da armadura de Deus para entrar numa batalha específica, né, que é orar por a vida de alguma pessoa, você vai estar preparado, porque se vier
alguma astuta cilada do diabo, você vai estar forte, você vai estar preparado, você vai saber lidar com aquilo, entende? Aí tem aquela questão, irmã Sara. Mas eu não vou entrar em guerra por ninguém. Eu só quero abençoar a vida de alguém. Irmãos, eu, Sara, nunca tive uma experiência de fazer uma oração abençoando alguém e sofrer algum tipo de retaliação, tá? Porque aí você só tá abençoando ali a vida, né? Você tá fazendo uma oração específica. Mas agora, se você entra numa guerra quando eu falo assim, ó, ai, fulano tá passando por um processo de libertação na área da sexualidade, por exemplo, tô dando só um exemplo. Ah, eu vou entrar na guerra com ele, vou fazer jejum com ele, vou entrar num propósito por aquela vida. Você já tá entrando num campo de batalha que não é seu, né? É aquela pessoa que tá passando por aquilo, né? Porém, você quer ajudar nesse processo dessa pessoa. Então, o que você faz? Você entra em guerra, você entra na brecha por aquela vida. Ali você tem que tomar muito cuidado, porque aí vem o contra-ataque do mal. Se era uma área que você também teve que um dia se libertar, se você não tiver fortalecido, ele vem como se fosse um prato ali para você cair naquele mesmo erro que aquela pessoa tá. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu passei isso. Olha, e não foi fácil, irmãos. Eu passei isso de orar. Na verdade, eu não cheguei nem a orar, tá? Foi porque eu não vigiei. Eu entrei em guerra sozinha, sem meu marido. Então eu passei por isso, tá? Por isso que eu tô falando com propriedade. Então, o que aconteceu? Eu entrei em guerra no sentido assim, eu comecei a... Olha só, eu não tava nem orando por essa vida. Mas eu entrei numa guerra onde eu não vigiei no sentido de estar conversando com aquela pessoa, né? Era um cara, tá? Eu tava conversando com essa pessoa, tava tentando falar de Jesus pra ele, tá? E não que eu não estava com a minha vida totalmente alinhada, eu já ia pra igreja, já tava firme, tava tudo bem, tudo chuchu, beleza. A questão é que a brecha que eu dei foi que eu não falei pro meu marido, entendeu? A minha intenção era muitas das boas, eu só queria falar de Jesus para essa pessoa. Só que aconteceu, eu entrei numa guerra sozinha, onde ele começou a me perseguir, no sentido de querer ficar comigo, de querer uma chance comigo, mesmo estando casada. Então eu tô contando isso aqui pra você porque já passou, eu com o marido a gente é muito bem resolvido, porém eu passei por isso. Porque aí eu queria que o casamento dele desse certo, né? Que ele tava passando por um processo, um casamento difícil. Só que aí, gente, foi terrível porque eu entrei na guerra sozinha. Teve um momento de eu orar sozinha e não falei pro meu marido, né? Por quê? Porque quando ele começou a querer dar em cima de mim, eu não sabia como falar, né? Só que a brecha foi minha, o erro foi meu, tá? Então é por isso que eu tô aqui falando pra vocês que depende, tá? Porque se eu tivesse entrado na guerra junto com meu marido, né? Se eu tivesse de fato preparado, porque eu não estava, eu não teria passado essas coisas que eu passei. Aqui eu só resumi o que aconteceu, porque é longa a história, eu passei por um processo difícil, né? Mas enfim, né? Enfim, o que eu quero falar aqui pra vocês é: esteja alinhado com o Papai do Céu, que ele vai te dar vitória. Se você quer entrar em guerra por alguma vida, começa jejuando, tá? Porque o jejum é uma das coisas que menos as pessoas usam como uma prova ali pra você se revestir, tá? Mas é uma das armas mais poderosas que existe, é o jejum, tá? Ele vai fortalecer, ele vai te preparar, que se vier algum contra-ataque, você já vai saber o que fazer, entendeu? Então, irmãos, eu quero falar pra vocês, eu cheguei a passar retaliação também com a vida do meu irmão, né? Que aqui eu já contei nesse canal aqui, de quando eu ganhei ele pra Cristo, eu sofri retaliação, tá? Mas eu estava em brecha, tá?
Eu não estava preparada. Eu estava um pouco desalinhada, tá? Por falta de obediência em algumas coisas específicas. Então eu sofri uma retaliação que ele foi numa vigília que teve um tempo lá de oração forte. E aí eu comecei a gritar. Ele gritava e eu gritava. Ele gritava e eu gritava. E ali ninguém tava entendendo, mas depois foi onde a minha líder falou, isso é retaliação. Você tá passando por uma retaliação. Mas por que eu estava passando uma retaliação também? Não só porque eu tava desalinhada em algumas coisas, mas existe algo específico, tá? Eu tomei muito a causa do meu irmão pra mim, tá? E eu não descansava. Então o que acontecia? Eu tava lutando com a vida do meu irmão, sem me preparar direito, né? E eu ficava sobrecarregada espiritualmente, eu estava cansada, exausta, meu espiritual estava desgastado por causa do meu irmão, porque eu não buscava direito, eu não me revestia direito, eu achava que eu tava abafando, só porque eu ganhei ele para Cristo, porque ele teve que passar por 2 encontros com Deus, tá? Quem não sabe o que é encontro com Deus, é um retiro que você tem ali, que você vai para outra cidade, enfim, ou às vezes o retiro é na sua cidade e você se dedica ali um tempo com Deus durante uns 3 dias mais ou menos. E no primeiro que ele foi, não valeu, ele não foi com o coração aberto. Então o que aconteceu? Na segunda vez que era pra ele ter ido, foi uma semana muito atribulada e eu já estava desgastada. Mas por quê? Eu não estava me preparando direito. Eu não tinha me preparado direito. Eu não jejuava, eu não buscava. Então eu entrei numa guerra que não era minha, despreparada, sozinha, e eu fiquei exausta, cansada espiritualmente. Eu sofria porque eu não via resultado, porque eu queria meu irmão de todo jeito ali, de volta, né, na presença de Deus, porque no primeiro encontro não valeu, aí ele deu aquela desviadinha, não estava tão firme, mas daí na segunda vez valeu, Deus deu vitória e ele tá firme até hoje, pra glória de Deus. Mas aqui eu quis contar um pouquinho da minha experiência para vocês entenderem que tem sim, existe a retaliação, né? E se você não se prepara de maneira certa, né? Igual eu falei aqui, né? Das armaduras de Deus na Bíblia, você vai sofrer muito, tá? Você vai sofrer sim, sua família vai sofrer. Na época eu não tinha filhos. Agora imagina se eu tivesse filhos. Se hoje que eu tô com a minha vida mais alinhada do que antes, tá? Tô com a minha vida mais alinhada. Às vezes meus filhos, respinga umas lutas, os meus filhos às vezes ficam doentes do nada, né? E olha que, gente, é algo assim que não tem como evitar, tá? Mas se você tiver uma vida alinhada com Deus, igual eu falei, né? Não tá devendo pra ninguém, tá com a vida alinhada, é isso, você não tá com brecha aberta. A vida alinhada é você estar com todas as brechas fechadas. E se vier um erro seu, lógico que vai vir, a gente falha, não tem jeito, a gente falha todos os dias, a gente peca toda hora. A gente orar sempre ali, falar, Senhor, me perdoa, eu falei aqui, falei ali. Você, ainda assim, você está com a vida alinhada, mas ainda assim, irmãos, elas vêm, tá? Não tem o que fazer. Aí a questão é, você tem que ter o espírito de ousadia. Você tem que ir pra cima com medo mesmo, porque eu tinha muito medo de retaliação. Depois que eu passei essas experiências, eu tive muito medo. Eu confesso, eu tive muito medo mesmo. Aí eu passei a não querer mais orar pelas vidas, eu tinha medo de sofrer. Ah, não vamos entrar muito em guerra, não vamos orar muito não, senão a gente vai passar assim, assim, assim. Eu tava assim. Só que depois esse medo foi embora, porque a gente precisa sim entrar na brecha, né? Por alguma vida, tá? Mas assim, entrar na brecha no sentido assim, você está alinhado. Se de fato é para você entrar, porque tem guerra que Deus vai falar que não é para você entrar, você não pode ser teimoso e querer entrar só porque você quer ganhar alguma vida ou algo do tipo. Não, irmãos, tem que ser debaixo ali das ordenanças do céu, porque senão
você estará entrando numa batalha que não era para você entrar, entendeu? Então esse foi o tema que eu queria trazer aqui, tá? Confesso que para o dia de hoje ia ser um outro tema, só que foi um tema específico que a nossa irmã Bruna pediu, então foi aonde eu trouxe aqui para edificar, para vocês entenderem como que funciona essa questão da retaliação. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!